A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala, vosso amigo Pastor Helder. E eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus ministrou ao meu coração e eu quero compartilhar convosco. Tenho a certeza que vai ser algo que vai nos edificar. Amém? Se você tiver a sua Bíblia, quiser acompanhar no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 em diante. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. É muito forte esta mensagem. Parece algo simples, em que muitos de nós ouvimos alguns trechos desta mensagem, principalmente o versículo 32, onde fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se nós formos ler o conteúdo completo, nós vamos ver que tem várias coisas onde nós podemos aprofundar e entender o que é que Jesus quer falar aos nossos corações. Veja que Jesus aqui falava para os judeus que criam nele e diz que todo aquele que crê em Jesus, e é normal você chegar perante uma pessoa e ela dizer: eu acredito em Deus, eu acredito. Às vezes até mesmo aquela pessoa que você diz assim: mas ela é incrédula, ela não anda na igreja, ela não aceita. Mas se você perguntar para ela, ela vai dizer: eu acredito em Deus. E Jesus falava para esse tipo de pessoas que acreditavam. E ele diz assim: quem permanece na minha palavra, verdadeiramente será meu discípulo. Ou seja, quando nós estamos na palavra, quando nós estamos a praticar a palavra, nós começamos a tornar discípulos. O que é discípulos? Seguidores de Jesus. Quando nós seguimos um manual, nós vamos o quê? Aperfeiçoar. Por exemplo, a gente quer tirar a carta de condução. Você vai estudar, vai para uma escola de condução e você vai estudar o código da estrada. À medida que você se aperfeiçoa no código, você vai a um exame. E aí você vai ver se é aprovado ou não. Com Deus é exatamente igual. Todos os dias, à medida que nós vamos aprendendo a palavra, nós vamos nos aperfeiçoar. Para quando chegar a prova, e qual é a prova? É quando vêm as lutas, é quando vêm as tribulações. E nós sabemos que quem nos guarda, quem nos guia, quem nos protege é Deus. Mas isso não é da boca para fora. Porque, continuando aqui, Jesus diz assim: porque eles disseram para ele no 33, responderam-lhes: somos descendência de Abraão. Ou seja, nós somos descendência de Abraão, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a lei. E tu dizes, sereis livres, mas nós nunca servimos ninguém. Nós nunca servimos ninguém. E tu estás a dizer que nós seremos livres? Aí Jesus responde e diz: em verdade vos digo, que aquele que comete pecado, ele se torna escravo do pecado. Ele se torna servo. E o servo, esse não permanece para sempre. Porém, o filho, esse sim permanece.
servo chega a uma certa altura que ele sai. Ele até pode estar na igreja, ele até pode estar a servir na igreja, pode até falar da palavra de Deus. Porém, se ele estiver no pecado, a uma certa altura, mais cedo ou mais tarde, ele vai sair. E o filho, esse não. Esse fica para sempre. Qual é a diferença do servo, neste caso, para o filho? Que você pode me dizer assim, pastor, mas pecar todos nós pecamos. É verdade. Pecar, todo ser humano peca. Ou no falar, ou no agir, ou no pensar. Em qualquer um desses momentos nós pecamos. Porém, pecar é normal. Viver no pecado é que é o anormal. Quando a gente peca, reconhece, automaticamente o Espírito Santo fala à nossa consciência. Olha, tu erraste. Olha, filho, não é por aí. E o que é que nós fazemos? A gente baixa a cabeça, pede perdão a Deus e realmente se conserta. E isso é o que o filho faz. Porém, o servo não. O servo, neste caso aqui, ele é escravo. Porque já se habituou de tal maneira que o pecado está enraizado dentro dele. E essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, se ela não entrar nos caminhos, se ela não realmente não se tornar um discípulo, um seguidor, ela vai ser lançada fora. Porque veja que diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, ou seja, eu sei que você acredita em Deus, eu sei que você sabe as Escrituras, eu sei que você talvez conhece a Bíblia até melhor que o pastor, conhece de capa a capa. Porém, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. É muito forte este versículo. A minha palavra não entra em vós. Hoje mesmo, eu estava a meditar juntamente com um outro amigo pastor e nós estávamos a falar sobre este tipo de situações. A palavra não entra em vós. O que é isso? É o que nós muitas das vezes vemos em que a igreja ela se está a moldar ao mundo em vez de ser o mundo a se moldar à igreja. Porquê? Porque pregar a palavra, pregar o Evangelho, requer coragem. Isso vai trazer o quê? Confronto. O Evangelho é confronto. O Evangelho não é para amaciar o ego, não é para falar o que agrada às pessoas. Veja que se fosse para falar o que agradaria, Jesus não dizia aqui tão explicitamente: contudo procurais matar-me. Veja, quem é que matou Jesus? Foi os incrédulos ou foi os conhecedores da lei? Aqueles que se diziam ser de Deus. É forte, não é verdade? Então, quando nós queremos realmente mudar, nós temos que ser confrontados. Nós temos que realmente praticar o Evangelho, para que essa libertação ela seja na nossa vida completa. Existem muitos males que eles saem através de jejum e oração, certo? Há outros males que eles saem através o quê? Da nossa fidelidade, certo? Mas tem o maior mal de todos, que ele só sai quando eu e você nos dispomos a fazer a vontade de Deus. Quando nós ouvimos a palavra e permanecemos na palavra. Não é permanecer na doutrina, não é permanecer na placa da igreja, não é permanecer no que o pastor fala. Ai não, o pastor falou, então ele é que está certo. Não, você viu na palavra? Você realmente constatou
que aquilo que o pastor falou está na palavra, então faça. Se eu aqui falar alguma coisa que você vai ver na sua Bíblia, não, isso não é verdadeiro, então não faça. Não faça. Porque somente quem está na palavra, somente quem permanece na palavra, esses é que se vão tornar seguidores, discípulos, cristãos. Porque o que é que significa a palavra cristão? Cristão significa pequeno Cristo, seguidor de Cristo, imitador de Cristo. E se eu quero ser imitador do meu Senhor Jesus, o que é que eu tenho que fazer? Se eu vivia no erro, então eu não quero viver mais. Se eu dizia coisas que não eram lícitas, então eu não quero dizer mais. Com tudo isso, nós somos na mesma errantes, porque nós não somos 100% Deus como era o nosso Senhor Jesus. Porém, nós podemos o quê? Nos aperfeiçoar. Nós podemos nos achegar mais e mais a Deus. E quanto mais nós nos aperfeiçoamos na palavra, quanto mais nós estamos dentro da palavra, em comunhão com a palavra, pode ter a certeza que nós realmente vamos ser livres. Vamos ser livres de muitos males que nos tentam abater, muitas setas, muitas ciladas que você nem imagina que elas estavam preparadas para destruir a sua vida, a nossa vida. Elas não chegam. Porquê? Porque nós estamos na palavra. Não é porque nós somos melhores que ninguém. Não é porque nós somos conhecedores, mas é porque nós estamos na palavra. Conhecer até o diabo conhece. Acreditar em Deus, até o diabo acredita, teme e treme. Mas isso não deixa com que ele deixe de ser diabo. Então, não adianta eu acreditar na palavra, não adianta eu conhecer a palavra se eu não permanecer nela e se eu não viver nela. Amém? Fiquemos com essa meditação. Vamos fazer uma pequena oração de agradecimento a Deus. Se você puder, feche os seus olhos. Soberano Deus, eterno e amado Pai. Que o Senhor Jesus, meu Deus, possa nos guardar, Senhor. Que o Senhor nos possa fazer, Pai, com que nós não nos viemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Pai, queremos permanecer na Tua palavra, não é nas nossas vontades. Queremos, Senhor Jesus, viver realmente um ano de excelência. Queremos fazer tudo, Pai, que Te agrade. Senhor, para isso necessitamos de força, necessitamos de coragem, necessitamos da Tua presença. Que o Espírito Santo, Pai, venha habitar nos nossos corações. Que o Espírito Santo venha ser realmente aquele que vai guiar os nossos passos e que não nos deixe cair em tentação, mas, pelo contrário, é o Senhor quem nos livra de todos os males. Amém? Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Se você puder, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo com algum irmão. E como eu falo sempre, essa mensagem não pertence à placa de igreja. Essa mensagem pertence a mim, a você, a todos nós, ao Evangelho, que é Jesus Cristo. Um forte abraço.